Hoje nós vamos dar seguimento às igrejas do Apocalipse, como nós temos visto nas semanas que antecederam. Hoje nós vamos falar sobre a quinta igreja, ou também sobre o quinto período da igreja, a igreja em Sardes. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Leia comigo. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, reaviva o que te resta e que te estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. E se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes significa os refugiados. Alguns trabalhos também dizem que Sardes significa reavivamento, reforma. Talvez porque o período o período histórico a que Sardes se refere é o período da reforma de Lutero. E esse período da igreja, ele compreende entre o ano 1517, mais ou menos, até 1827, 30. Então dá 300 anos. Essa igreja, ela estava numa localidade, Sardes era a capital da Lídia, então era uma localidade muito próspera. Era famosa nos tecidos e tinha um comércio muito intenso. Então era um povo próspero. E a repreensão do Senhor aqui é que ela não estava perfeita. Não era uma igreja que tinha a plenitude do Senhor. Tanto que ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas, que representa a plenitude. E sempre, se você se lembra que nós falamos também, a maneira que o Senhor se apresenta para as igrejas é realmente aquilo que a igreja está precisando no momento. Aqui ela estava precisando da plenitude. Sardes compreende um povo que vinha da igreja anterior, Tiatira, se nós vermos como períodos da igreja, da história da igreja. E Tiatira, ela vinha no sistema que foi fundamentado aqui, um sistema cheio de rituais. E Sardes, ela veio saindo desse sistema, porém, veio com muitos costumes ainda, e aqueles que não concordavam com esses costumes resolveram se apartar e criaram as denominações evangélicas, vamos dizer assim. Isso para o Senhor, você vê, Ele mesmo repreende, porque é uma divisão no corpo. Isso não é vontade. Por mais que nós tentemos justificar que cada um tem os seus costumes e precisam se reunir de uma certa forma, é verdade. Cada um precisa se reunir na sua localidade, mas nada justifica a divisão no corpo. Tem o nome do que vive. O que é isso? Carregavam o nome do Senhor, porque as igrejas ali eram conhecidas apenas pelo nome do Senhor, mas elas não viviam a vida do Senhor. Elas não transmitiam a vida, transmitiam morte. Que coisa mais triste isso. E hoje nós temos também, na história atual, nós temos as 7 igrejas convivendo. Nós temos Sardes também. Aquela igreja que está se esfacelando, ela está carecendo da plenitude de vida. E o Senhor fala aqui, ó, eu virei como um ladrão. O ladrão vem pegar aquilo que é mais precioso. E ele se apresentou assim lá em Mateus. E você vê que ali ele fala que um será tirado e o outro vai ficar. Aquele que for precioso vai ser tirado e o outro vai ficar. E aquele povo que dentre todos em Sardes, eles não estavam vivendo essa divisão, esses costumes.
o Senhor fala que esses daí, de modo algum, ele iria riscar do livro da vida. E aqui tem uma coisa que deve chamar muito a nossa atenção, que em Sardes não havia inimigos, assim como em Laodiceia, que nós vamos falar que a última igreja, também não há inimigos. E isso é muito intrigante, porque se não há inimigos é porque é uma igreja que não incomoda. Porque todas as outras, o Senhor fala que há inimigos no meio. E se não há inimigos do Evangelho, é porque não está incomodando. É uma igreja morna, que não tem vida. Não vamos deixar a igreja permanecer assim. Não vamos nos acomodar. O Senhor está falando. Então vamos atentar, porque Ele está falando conosco também. É para hoje. Foi para ontem, mas é para hoje também. E olha aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.